Boa tarde. A aula de hoje a gente vai ver como as derivadas afetam a forma de um gráfico, né? A gente vai ver então que a derivada de uma função, ela pode dizer muito sobre como é essa função, né? Sobre características da minha função. A primeira coisa que a gente vai ver é um teste, né? De crescimento e decrescimento. Então, o que a minha derivada, né, pode me dizer sobre o crescimento e o decrescimento de uma função? Ela diz o seguinte, supondo, é claro, né, que minha função é derivável, então, se a minha derivada é maior que zero, tá? No intervalo, então, a minha f, ela é crescente naquele intervalo. Se a minha derivada é menor do que zero, né, no intervalo, então minha f é decrescente. Nesse intervalo, né? Isso porque, né? A gente consegue concluir isso diretamente do teorema do valor médio, que a gente viu na aula passada. A gente já até viu, né, na aula passada, a gente estava falando sobre, usando o teorema do valor médio, a gente viu um exercício lá de que se a minha derivada, né, ela não é zero, se eu não tenho derivada igual a zero, então a minha função ela tem que ser injetiva, né? Eu não posso ter dois pontos com a mesma imagem, porque isso aqui teria que me garantir que existe alguém aqui no meio com a derivada zero, certo? Então, como a minha função é injetiva, uma função injetiva ou ela é crescente ou ela é decrescente. E é a mesma ideia, tá? Usando o teorema do valor médio. Então, a gente, né, a demonstração não é nada fora do normal, é só o teorema do valor médio, né? Que diz o seguinte, f de b, se b, né, a menor que b, tá? Então, eu tenho um intervalo AB, e usando o teorema do valor médio no intervalo AB, eu tenho f de b menos f de a sobre b menos a. Só que esse b menos a aqui, ele é sempre positivo, né? Perdão, isso aqui é igual a f' de c para algum c, né? Então, esse b menos a aqui, isso aqui é sempre positivo, tá? O meu denominador é sempre positivo. Então, se o meu denominador é sempre positivo, o que vai definir aqui esse sinal, né, o sinal dessa fração, é o sinal do meu numerador. Se for positivo, beleza, eu tenho positivo com positivo é positivo. Se for negativo, é negativo com positivo, vai ser negativo. Então, o que define o sinal dessa fração é exatamente o sinal desse numerador aqui, tá? Então, o que eu digo aqui, né, no item A, né? Se a minha derivada é positiva sempre, então esse cara aqui, né, essa fração tem que ser positiva, ou seja, isso aqui tem que ser positivo. E se isso aqui é positivo, maior que zero, eu tenho f de b maior que f de a, ou seja, minha função é crescente. Essa é exatamente a definição de função crescente, tá? Se a minha derivada, né, for negativa, esse f' de c vai ser negativo, então esse numerador aqui também tem que ser negativo, e eu vou ter f de b
menor do que f de a, tá? Ou seja, definição de função decrescente, como eu peguei aqui esse a e b aí quaisquer dentro do meu intervalo, tá? Ou seja, o teorema do valor médio, né? Essa expressão aqui me dá direto esse teste. Então, o teste é direto dessa expressão, tá? Um exemplo, então, né? Vamos encontrar onde a função f de x igual 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x quadrado mais 5. Então, pelo que eu já vi lá no meu teste, né? É só eu olhar para a derivada dessa função. Essa é uma função polinomial, tá? A gente consegue derivar ela bem facinho, né? Como é que a gente faz, então? A gente tem f' de x vai ser 12x ao cubo, né? Porque 4 vezes 3 é 12, menos 12x ao quadrado, porque de novo eu vou ter 3 vezes 4 igual a 12, menos 24x, né? Que 2 vezes 12 é 24. E o 5, derivada de 5 é 0. Então, vai parar aqui no 24x, tá? Eu posso colocar aqui, né, esse 12x em evidência, tá? E eu vou ficar com x ao quadrado menos x menos 2. Okay? Agora, uma coisa interessante aqui. Eu quero saber, né, aonde minha função aqui, minha função f', que é essa função aqui, onde ela é positiva e onde ela é negativa. Como é que eu vou fazer isso? Aqui eu tenho um produto, né? Eu tenho esse produto aqui com esse produto aqui, tá? Esse aqui, se a gente observar, é uma parábola, né? É uma equação de segundo grau. Equação não, perdão. É um polinômio de segundo grau, tá? E a gente tem como saber onde esse polinômio é positivo ou negativo, tá? Como fazemos isso? Encontrando as raízes. Não sei se todo mundo lembra, né? Mas se eu tenho um polinômio de segundo grau, né? Isso é uma parábola que ou é voltada para cima ou voltada para baixo, a concavidade dela, né? O que determina isso? O sinal do coeficiente A. Aqui, como meu A é um positivo, ela tem concavidade para cima. Então, basta eu encontrar as raízes, eu consigo mais ou menos desenhar ela e saber onde ela é positiva e negativa. Então, aqui, né? Vou botar assim. Vamos fazer aqui do lado. Vou chamar essa função de g de x, tá? Que vai ser x quadrado menos x menos 2. Ó, g de x, cuidado para não confundir, tá? Essa não é a minha f, essa não é a minha f'. Minha f' é 12x vezes esse g de x aqui, tá? Só que para eu saber o sinal da minha f', eu preciso saber o sinal dessa aqui, né? Porque eu tenho um produto, a gente sabe que produtos, né? Positivo com positivo dá positivo, positivo com negativo dá negativo e assim por diante. Então, eu preciso saber o sinal desse fator aqui do meu produto, tá? Como é que eu vou fazer, então? Eu tenho x, eu quero achar as raízes, né? Então, eu tenho x igual menos b, o meu b aqui é menos 1, então vai ficar 1, mais ou menos raiz de b ao quadrado, que é 1,
Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 2. Aí vai mudar o meu sinal aqui. Tudo isso sobre 2, né? Então, esse aqui vai ficar 1, mais ou menos. Aqui vai ficar raiz de 9, né? 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9, que eu sei que é 3. Raiz de 9 é 3. Sobre 2. Então, x igual 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. Ou x igual 1 menos 3 menos 2, dividido por 2, menos 1. Tá? Então, ou meu x é 2, ou meu x é menos 1. O que isso me diz? Por cá. Isso me diz, então, que a minha função g de x, ela é desse jeito aqui, né? Desenhando o gráfico dela. Vai ser... As minhas raízes são aqui no menos 1 e 2, né? Então, eu sei que... Deixa eu aumentar aqui. Então, eu sei que ela passa aqui no menos 1 e no 2. São as minhas raízes. Como eu sei que é uma parábola voltada para cima, eu sei desenhar isso aqui, né? Algo desse tipo. Ok? Então, desenhar parábolas, né? O gráfico de parábolas de polinômios de grau 2, a gente já sabe fazer. E agora, ó, olhando para essa parábola aqui, a gente consegue ver bem direitinho onde minha função ela é positiva e onde é negativa. O que é positivo, tá? Quando eu falo onde ela é positiva, eu tô falando do y, né? Onde o y é positivo. Então, onde o y é positivo? Ó, tudo aqui em cima, tá? Aqui em cima é positivo. E onde é negativo? Vamos fazer assim. Positivo é aqui em cima. Opa. E aqui embaixo é onde vai ser negativo. Então, olha só, para x menor que 1, né? A minha função, ela é positiva. Para x maior que 2, a minha função também é positiva. Olha aqui, ó, minha parábola está aqui em cima, né? O meu gráfico está aqui em cima no azul. Agora, para x entre menos 1 e 2, o meu gráfico está aqui no vermelho, né? Então, a minha função, ó, ela é negativa, tá? Então, aqui a gente consegue identificar os sinais da minha função g de x, tá? Desse polinômio aqui, não é da minha f. Essa aqui não é a minha f, nem a minha f', tá? Então, agora eu quero saber o sinal da minha f'. Eu vou fazer aqui, então, uma tabela, tá? Então, eu tenho aqui, vou botar aqui 12x. Aqui eu vou botar o sinal de x² menos x menos 2, né? Que é a outra parcela. E sabendo o sinal dessas duas, eu consigo saber o sinal da minha f' de x, né? Que é o produto desses dois. Então, vamos analisar aqui, né? Eu vou analisar aqui onde os valores mudam, então, né? Primeiro, para x menor do que menos 1. Então, para x menor do que menos 1, olha só, se x é menor que menos 1, em particular, x é negativo, né? Então, 12x também é negativo. Então, 12x é negativo. Então, assim, menos. E x² menos x menos 2, a gente já viu aqui que é positivo, né? Para x menor que menos 1, tá aqui no azulzinho, é positivo. Então, aqui é positivo. Negativo com positivo dá negativo. Então, a minha f', que é o produto desses dois aqui, vai ser negativo, ok? Vamos analisar agora para x, né? Entre menos 1 e 2. Nota que para x entre menos 1 e 2 eu tenho um problema, né? Porque o 12x, ele muda de sinal
quando x passa de negativo para positivo. Então, primeiro eu tenho que analisar para x entre menos 1 e 0, né? Que é quando x ainda é negativo. Se x menor que 0, ele ainda é negativo. Então, aqui continua negativo. E a minha função, né? Menos 1 e 0 está aqui dentro do intervalo menos 1 e 2. Então, ela é negativa, essa função g aqui. Negativo com negativo dá positivo. Então, aqui, ó, positivo. Agora, eu vou analisar para x maior que 0 até 2, né? Ou seja, agora o meu x é positivo, meu x é maior que 0. Então, aqui é positivo. E a minha função, como está entre 0 e 2, ainda está aqui entre esse menos 1 e 0, no vermelho, essa função g de x ainda é negativa. Positivo com negativo dá negativo. Falta, então, para x maior que 2, né? Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Então, os valores para x maior que 2. Para x maior que 2, em particular, x é positivo. Então, aqui é positivo. E a gente vê aqui, né, que a minha função g de x, que é essa parcela aqui, né, ela também é positiva, tá aqui no azul. Então, positivo com positivo, positivo. Pronto, agora eu tenho todos os valores aí da minha f', tá? Posso, então, observar aonde a minha função f é crescente ou decrescente. Ó, é a função f que eu tô procurando onde é crescente e decrescente, tá? Não é f', não. A f' vai me dar essa resposta. Por quê? Aonde a minha função f' for positiva, eu sei que a minha função f é crescente. Aonde a minha função f' for negativa, eu sei que minha função f é decrescente. Então, o que a gente pode concluir aqui? Concluímos que f né? Então, ela vai ser decrescente. Aonde que ela é decrescente, né? Nos intervalos onde a minha f' é negativa, que é onde? Para x menor que 1, intervalo x menor que 1 é de menos infinito até menos 1, tá? E o outro intervalo é de 0 a 2, então aqui eu vou união com o intervalo de 0 a 2. São intervalos abertos, tá, gente? Por quê? No ponto 0, tá? F' é 0. No ponto 2, se a gente observar, f' também é 0. No ponto menos 1, f' também é 0, tá? Porque são raízes da minha... São raízes desse polinômio aqui, que é um fator aqui da minha multiplicação. Então, quando isso aqui é 0, a minha f' é 0. Então, se a raiz zera essa parte aqui, zera tudo. E aqui, quando x é 0, vai zerar essa parte aqui, né? Então, 0, menos 1 e 2 são as raízes da minha f' de x, tá? Então, por isso que é aberto, porque eu tô olhando onde é maior que 0 ou menor que 0, tá? Não onde é 0. E crescente, né? Onde ela é crescente? Nos intervalos onde a minha função f' for positiva, que é de menos 1 até 0. E de x maior que 2, né? Que é 2 até infinito. Então, a gente consegue aí perceber aonde a minha função é positiva não, perdão, onde ela é crescente e onde ela é decrescente, analisando o sinal da minha função f', que é a derivada da minha função. Outra coisa que a gente também pode obter, tá, da nossa derivada, outra informação sobre a minha f, é o teste da primeira derivada. Que ele diz o seguinte. Então, de novo, estou supondo, né, que f é derivável, tá? Não vou escrever aqui, mas a gente está sempre supondo f derivável, até porque se a gente está derivando, né, eu preciso que minha função seja derivável. Então,
Ah, mas é que eu tenho que dizer também que C é um número crítico. Então, suponha... Vou ter que escrever que C é um número crítico. O que é um número crítico? A derivada não existe ou é igual a zero, tá? De uma função, né? De uma função contínua f, de uma função f contínua, uma função f contínua. Por que eu tô botando contínua e não derivável, tá? Porque não necessariamente ela precisa ser derivável em C. Lembra aqui que é um número crítico, né? É quando a derivada é zero ou quando a derivada não existe. Então, pode ser que ela não seja derivável em C, tá? Mas ela tem que ser contínua. E aí, o teste da primeira derivada diz o seguinte: é claro que ela tem que ser derivável em todos os outros pontos, né? Até porque a gente tá aqui, a gente vai ter que derivar ela nos outros pontos. Então, ela precisa ser derivável nos outros pontos sem ser o C. Se o sinal, pelo menos próximo de C, né? De F', né? Mudar de positivo para negativo, então, em C, né? Em C. Então, F tem um máximo local em C. No caso, em F de C, né? Então, olha só que interessante. A gente sabe, né, que se eu tenho um máximo ou um mínimo, com certeza ele é um número crítico. Porém, se eu tenho um número crítico, não necessariamente ele é um máximo ou um mínimo, tá? A gente viu alguns exemplos de números críticos que não eram nem máximo nem mínimo. E aí eu tenho um número crítico, então, como é que eu vou saber se ele é um máximo ou mínimo? Eu tenho esse teste da primeira derivada. Eu posso ver se ele é máximo ou mínimo analisando o valor da minha derivada ali antes e depois do C, né? Claro que eu não tô falando antes tudo, né? Eu tenho aqui minha reta inteira, aqui eu tenho meu C. Não precisa ser isso tudo aqui, né? Eu posso analisar aqui perto do C, tá? Quando eu considero tudo, ele antes é sempre positivo e depois é sempre negativo. Aí eu poderia estar falando aí de um máximo absoluto, tá? Porque aí eu estou considerando todo o intervalo ali depois de C e todo o intervalo antes de C. Mas no geral a gente está falando sempre só de pedacinhos aqui próximo, por isso que a gente fala de máximas e mínimas aqui locais, tá? Que às vezes a minha derivada muda de sinal algumas vezes. Então, quando eu falo que ela antes de C é positivo, é antes de C, mas pertinho do C, tá? Ela tá trocando ali de sinal no C, mas pode ser que antes, mais distante, né? Ela acabe trocando de novo de sinal. Deixa eu ver isso até no exemplo em cima. Se mudar de sinal do outro modo, né? No caso, se o sinal de F' mudar de negativo para positivo, em C, então, F tem um mínimo local em F de C. Tá? Então, se mudar de negativo para positivo, é um mínimo. Isso é bem fácil da gente ver, tá? Usando o teste de crescimento. Por quê? Se antes de C ela é positiva, né? A derivada é positiva, o que a gente viu? Então, minha função é crescente. Então, aqui eu tenho o meu C. Aqui eu tenho um F de C. Então, antes do C, a minha função tem que ser crescente. Opa, cheguei aqui na F de C. Depois do C, a minha função passou, a F' passou a ser negativa. Então, a minha função passou a ser decrescente. Ou seja, esse ponto aqui é um máximo.
A mesma coisa o inverso. Aqui eu tenho o meu ponto C. Antes ela é decrescente, então ela tem que ser decrescente, né? Se a derivada é negativa, antes ela é decrescente. Opa, chegou aqui no ponto C, ela mudou para crescente, porque ela mudou a derivada para positivo. Então, vou subir. Ou seja, aqui eu tenho um mínimo, tá? Então, a ideia intuitiva é exatamente essa. Quando não muda de sinal, tá? Então, a gente não tem nem máximo e mínimo ali. É aquele caso onde a gente falou que pode ter que a gente tenha pontos críticos que não são máximos nem mínimo. Em C, né? Claro. Tá? Então, esse é o teste da primeira derivada. Aplicando esse teste, né? Teste da primeira derivada. No exemplo anterior, o que a gente tem, né? A gente vai ter, então,